Bom dia, canal Deus e Eu. Hoje a gente vai falar sobre uma mulher, Ana, uma mulher que eu considero virtuosa. Mas assim como nós, teve seus momentos difíceis, seus momentos que ela não agiu como uma mulher virtuosa. E a gente não presta atenção nesses detalhes. Quando você quer descobrir, tá curiosa? Eu também tô. Então vamos continuar aqui comigo. Mas antes, deixe sua curtida, se inscreva para continuar recebendo esse conteúdo. Em nome de Jesus. Vamos continuar. 1 Samuel 1. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Vocês prestaram atenção aqui na história? Ana era amada pelo marido, mas a Bíblia diz que ano após ano, sempre que chegava nessa parte aqui, ela permitia que uma pessoa tirasse a paz dela. E quantas vezes a gente tem algo que outras pessoas às vezes não têm? Ela tinha um marido que a amava. Como isso é difícil, né? Tem tanto marido que casa com a gente depois de um tempo, esquece que ama. Mas não. O marido fazia questão de dizer para ela: você é especial para mim. Ele dava uma parte do sacrifício para Penina e dava o dobro para Ana. E aí, ano após ano, Ana ficava choramingando porque não tinha filhos. E eu não culpo ela, porque naquela época, não ter filhos era sinal que você era amaldiçoado. Deus não te deu a fertilidade. E os filhos eram sinais de bênção. Até a Bíblia diz, tipo, ventre seco, né? Mas Ana tinha um marido que amava, apesar disso. Mas ela permitia uma pessoa tirar a paz dela. Quem é que você tem permitido tirar sua paz? Às vezes, Deus te entregou tanto e por causa de uma coisa que você não tem, você esquece de todas as outras coisas boas, de todas as outras coisas boas que você já tem, de todas as outras coisas que Ele já te abençoou. Não permita que ninguém tire a sua paz. Às vezes, uma pessoa da sua casa sabe que isso é seu ponto fraco. Às vezes, alguém muito próximo sabe que isso é seu ponto fraco e fica tocando na ferida, lhe machucando. Mas não deixe que essas pessoas percebam que isso lhe machuca. Por quê? Porque senão eles vão usar isso contra ti. O inimigo vai usar isso contra ti. Ponha a sua esperança no Senhor. Ana chorava e não comia. Então, aqui ela demonstra que era uma mulher triste, uma mulher cabisbaixa, uma mulher que vivia envolvida no próprio sofrimento. E aí ela esquecia que tinha um marido que amava ela. E quantos de nós não somos assim? Às vezes a gente quer tanto uma bênção e não tem, e a gente vive triste dentro de casa. A gente é uma mulher que o homem não aguenta olhar nem pra cara, que só vive, ranzinza, triste, sofrida. Não seja assim. Não aceite ser essa mulher sem a alegria. Não aceite que a tristeza envolva a sua vida e que as pessoas não consigam ficar perto de você. Infelizmente, as pessoas elas não vão entender para sempre o seu sofrimento. Infelizmente, as pessoas não compreendem. E você acaba se tornando uma pessoa que é ruim de estar perto. Você acaba se tornando uma pessoa que ninguém aguenta estar perto, não. Aquela dali só vive reclamando da vida. Aquela dali só fala de tristeza, do que ela não tem. Aquela dali, não, se eu for para perto dela, ela vai sugar minhas energias. É isso.
Às vezes Ana se tornou assim. E aí ela não comia. E aí um dia o marido dela perguntou. Um dia seu marido, Eucana, lhe perguntou. 1 Samuel 1:8. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha que o marido deu uma sacudida nela. Ana, por que tu tá chorando? Por que você não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele está dizendo, minha filha, você não tem filhos, mas você tem a mim. Eu lhe amo apesar disso. Agora, essa é a palavra que eu quero dizer hoje. Olhe para o que você já tem e sorria por isso. Se alegre com isso. Porque quando você dá valor ao que você tem, Deus tem espaço para te abençoar mais. Agora, quando você já não sabe administrar o que você tem, o que você já ganhou, o que você recebeu, como Deus vai te entregar mais se você não é grata pelo que você tem? Seja grata. Seja grata. Essa é a nossa lição. Vamos continuar? Então, Ana, ela foi orar ao Senhor depois dessa situação. Depois que aconteceu isso, né? Porque não foi perto. A Bíblia diz assim: certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus do Senhor. Mais uma vez, Ana estava chorando, mas dessa vez ela não chorou. Ela não ficou entristecida na frente dos familiares dela. Ela foi aos pés do Senhor e ela foi para o lugar certo. Vamos ver? E aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ela pediu uma bênção, mas ela não pediu só para ela. Ela pensou em Deus. Ela pensou na obra do Senhor. De certa forma, a gente às vezes pede uma coisa, mas a gente pede porque a gente deseja, porque a gente quer e a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir de uma forma que Deus seja honrado com isso. E Ana dedicou esse filho a Deus. Ela disse: Pai, esse menino vai te servir a vida toda. Se o Senhor me entregar para ele, não vai ser para mim, vai ser para o Senhor. Naquele momento, Deus ouviu a oração daquela mulher. O sacerdote, pensando que ela estava bêbada, a repreendeu. E aí ela disse: Não, eu estou triste por causa disso, disso, disso. E o sacerdote disse uma palavra para ela. E ela, aparentemente, eu acho, né? Aliás, eu tenho certeza que ela recebeu, porque depois disso ela não foi mais triste. Ela foi alegre, ela comeu e foi para casa. Vamos ver. Então ele disse, 1 Samuel 1,17: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Ele declarou para ela. Ela podia não ter recebido. Isso aqui não quer dizer nada. Ele só deu uma palavra. Mas ela entendeu aquela palavra como uma bênção. E ela recebeu. E olha aqui o que está escrito. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Ela ainda continuava triste, mas ela já não estava tão triste. Aquela palavra deu esperança para ela. Na manhã seguinte, não demorou. A palavra foi rápida. Tem palavras que demoram a se cumprir. Mas Deus, ele tinha um propósito. Quando Ana se pôs na posição, Deus já queria um novo sacerdote no lugar do que estava, porque ele estava permitindo os filhos dele profanarem o templo do Senhor, fazendo o que era errado, fazer o que desagradava a Deus. Então Deus queria alguém dedicado a ele. Então Deus entregou a bênção para ela imediatamente, praticamente. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa. Não foi na manhã seguinte que eles tiveram alguma coisa. Assim que eles voltaram para casa. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Olha que linda essa história.
ela teve o filho. E ela só ficou com ele o tempo dele desmamar. E depois que ele desmamou, ele entregou o filho tão amado para que ele cuidasse, para que o sacerdote cuidasse, para que ele fosse dedicado a Deus. Vamos continuar vendo essa história? E aí o que aconteceu? Ana, ela adorou a Deus. Após o nascimento de Samuel, Ana fez uma oração depois que aconteceu a bênção dela. Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu meu coração de alegria. Por causa do que ele fez, eu ando de cabeça erguida, porque antigamente era uma vergonha não ter filhos. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Vocês veem alguma semelhança com Maria? Maria, depois que soube da bênção que ia ter um filho vindo do Espírito Santo, ela também, ela dedicou algo a Deus. Ela fez uma oração, uma música, uma poesia. Ela falou algo, palavras lindas para Deus. E Ana também orou e ela dedicou essa adoração a Deus. E aqui a gente vê semelhanças de mulheres virtuosas. Você quer ser uma mulher virtuosa? Seja grata. Você quer ser uma mulher virtuosa? Adore. Você quer ser uma mulher virtuosa? Exalte a Deus. Ponha Deus no centro da sua vida. Não deixe ninguém te tirar da tua paz. Não deixe ninguém tirar a tua alegria. Não deixe uma penina vir e te apontar o dedo e dizer que você não tem uma coisa. Se você não tem algo, Deus te deu muito mais. Deus te deu muito mais. Se alegre com o que você já tem. Não permita que as pessoas digam que você não tem e te tristeçam. Tem uma historinha que sempre contam, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas é uma lição. Você pode ver um copo pela metade como um copo meio cheio e um copo meio vazio. Assim a Ana estava fazendo. Ela estava vendo um copo pela metade como um copo meio vazio e não como um copo meio cheio. Ela já tinha alguém que amava do lado dela. Ela já tinha um homem que gostava dela, apesar de ela não ter sido abençoada com o filho. Mas ela só conseguia ver a falta desse filho. Não seja como Ana. Ana aqui, ela estava esquecendo de amar, cuidar do que ela já tinha. Cuide do que você já tem. E Deus vai ter a abertura para te entregar muito mais. E depois que Ana adorou, Eli, aqui a história vai contar, que Eli, por eles terem dado um filho para ser do Senhor, ele abençoou eles mais uma vez. Vamos ver aqui a leitura. 1 Samuel 2:18. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor, embora ainda fosse menino. Vestia um manto sacerdotal de linho. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava enquanto ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: Que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos, para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana. E ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Olha só. Ana, ela recebia palavras ano após ano. A Bíblia não diz se ela teve um filho no mesmo ano que deu Samuel. Não. Mas ela continuou recebendo uma palavra de bênção. E aquela palavra cresceu e frutificou. Ela não teve somente um filho. Com Samuel, ela teve 6 filhos. Uma mulher que aparentemente era infértil. Prosperou, frutificou. Por quê? Porque você, aliás, o que é que está te fazendo pensar que você não vai frutificar? São os anos que passam. Meu Deus, já passaram-se anos e eu não consigo ter filhos. Meu Deus, já se passaram anos e eu não consigo ter um emprego, eu não consigo prosperar nas minhas finanças. Já se passaram anos e meu casamento continua destruído. Deus é um Deus que faz crescer. Deus é um Deus que faz frutificar. Se põe na posição, adore, agradeça.
Se ponha na posição e creia, tenha fé, porque a fé é o principal aqui. Acreditar que Deus, acreditar nas palavras que você recebe e receber no seu coração. E aí sim Deus vai fazer a obra na sua vida. E não importa quantos anos você tenha, se é 40, 50, 60, Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus abençoador, que abençoa por graça, não por merecimento. Nenhum de nós merece graça nenhuma. E quantas graças a gente já recebeu? Quantas graças você já pode contar e testemunhar? Comece a testemunhar. Comece a agradecer o nome do Senhor. E Ele vai se alegrar de você. E Ele vai ver graça em você. E Ele vai te abençoar mais uma vez. Essa é a palavra dessa manhã, da série Mulheres Virtuosas. Que Deus abençoe você, a sua família. E que você possa se tornar uma mulher virtuosa. Ninguém nasce sabendo de tudo. E ninguém acerta em tudo. A gente procura, às vezes, uma perfeição que não existe para nós. Ainda não. Não busque perfeição. Busque ser o melhor que você pode ser hoje. Não dê desculpa. Busque ser a melhor mulher que você pode ser hoje para o seu marido, a melhor mãe para o seu filho, a melhor amiga para sua amiga, a melhor pastora, a melhor obreira, seja o que for que você é, seja a melhor. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Faça para o Senhor, faça para Deus. Que Deus abençoe, curta, compartilhe, principalmente se inscreva. Eu estou com a meta. Eu preciso fazer uma live, a minha primeira live. Eu preciso de 50 inscritos. Me ajude, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima.